Olá! A proposta do Bem Viver é nos relacionarmos bem com a natureza e entre nós mesmos. E isso pede uma mudança de mentalidade muito profunda. Quem vem fazendo essa reflexão nas redes sociais já há bastante tempo é o psicanalista Christian Dunker, que está aqui conversando com a gente. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Oi, Pedro, é um prazer estar bem com você de novo. Maravilha! Professor, que diagnóstico a psicanálise faz da nossa sociedade atual, pensando aí nas identidades, nessa polarização de extremos que a gente tem vivendo? Bom, é um diagnóstico por aproximação, né? Afinal, não é uma situação estritamente clínica. Mas, enquanto alegoria, enquanto aproximação, a gente pode dizer que a polarização ela é sempre decorrente de uma certa imaginarização do outro, né? Fruto de uma espécie assim, de identificação de grupo, em que cada qual, nós e eles, abdicamos da condição singular assim, de pensar por si e aderimos a uma espécie de discurso de obediência, ainda que a obediência seja às vezes um líder, às vezes uma ideia, às vezes a uma entidade que nos organiza, né? Mas que acaba transformando a relação com o outro numa relação de pouca porosidade, de pouca Uhum. transformação. Então, acho que o que a gente tem na emergência aí das políticas mais conservadoras, tá? Nos últimos tempos, não só no Brasil, mas fora dele, no fundo, uma resposta muito primitiva, muito simplória para um mundo cada vez mais complexo, cada vez mais anômico, ou seja, com regras que a gente não consegue entender, e que, então, para sobreviver a isso, a gente cria simplificações. Professor, você tem falado muito sobre o retorno do recalcado, né, que são aqueles comportamentos que são reprimidos ou não muito bem elaborados. Esse movimento ajuda a explicar o que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade, não só a sociedade brasileira, mas eu acredito que seja global, dessa polarização, desses discursos de ódio. Uhum. O Freud descobriu essa lógica do retorno do recalcado a partir de uma certa concepção sobre a história, né, sobre o tempo. E a ideia não é tão difícil assim, né? É a ideia de que aquilo que a gente nega, que a gente não resolve, que a gente não elabora simbolicamente, naquele momento em que aquilo acontece, aquilo vai voltar. Né? Isso é típico dos encontros traumáticos. Isso é típico, agora passando, né, para a história de um país, para aqueles acontecimentos violentos, por exemplo, escravidão, por exemplo, ditadura militar, que a gente não faz assim uma comissão de verdade, uma comissão de, sei lá, conciliação e paz. A gente não elabora isso como uma narrativa histórica e, portanto, transforma aquela modalidade de violência que emergiu naquele momento. E quando a gente não faz isso, o que acontece? Aquilo foi recalcado, começa a retornar. Né? Começa a retornar como violência incompreensível na sociedade, como conflito que é resolvido pela submissão à autoridade, como falta de interesse pela cultura, pela educação, pela ciência, porque isso traz à tona justamente os conflitos que fazem parte da nossa história, né? De toda e qualquer história. Né? Então, quando a gente se recusa e nega a abordar esses conflitos, eles voltam de uma maneira deformada. Essa maneira deformada é o que a gente chama de um sintoma. Né? Mas também pode voltar na forma de uma angústia, né, de um mal-estar social que você não sabe qual é a fonte. Pode voltar também na forma de uma inibição. Então a gente se contém, a gente se diminui, a gente recua diante do conflito, porque os nossos instrumentos para tratá-lo foram embora junto com o recalque que a gente fez daquela situação.
Entendi. E, Christian, e o que você diria da nossa brasilidade, se é que existe, né, uma brasilidade aqui entre nós, brasileiros? A gente perdeu ao longo do tempo esse senso de solidariedade, de partilha, ou a violência sempre esteve presente aqui na nossa sociedade e só agora que aflorou desse jeito que a gente está vendo? Bom, se a gente olhar para trás, a gente vai encontrar aí uma série de violências que foram, assim, constitutivas do nosso país. Né? A gente pode pegar, por exemplo, aí a data de 1680, como uma data que, mais ou menos, a gente pode dizer, o Brasil que a gente conhece, ele tem muito que ver com esse momento. Momento em que os holandeses são expulsos, então perdem a Olinda e Recife, mas também Luanda na África. Momento em que a gente tem um avivamento do tráfico negreiro, portanto, milhões de africanos perdendo o seu território. A gente tem um incremento dos bandeirantes e os portugueses perdendo o seu império. Ou seja, o Brasil ela se forma a partir de um luto, né, de um conjunto entrameado de perdas. Perdas atravessadas pela violência. Como é que a gente elaborou essas perdas? Mal. Né? Como a gente pode perguntar, né? Como é que a gente elaborou a abolição da escravatura? Mal. Como é que a gente elaborou o Estado Novo com Vargas? É bom para o bem, para o mal? Mal. Como é que a gente elaborou o desenvolvimentismo e o projeto de pensar um Brasil aí dos anos 60 com a ditadura militar? Mal. Então há um desdém por pensar historicamente. E aí somos punidos por isso. Pois é, eu como estudante de história sei bem o que é esse desdém de negação, né, da história, e eu diria também que a gente vive uma negação da democracia, né, até pelo que a gente tem visto nos últimos anos de manifestações em favor de governos autoritários. Essa negação da democracia é resultado também desse movimento? Acho que sim. E é interessante você colocar isso, porque muitos pensam assim, que a democracia é um assunto para as instituições, para as comunidades, para os partidos, ele é um assunto assim político. A gente entende que sim, tem essa dimensão, mas a democracia é também uma experiência de estar com os outros, né? De estar com aqueles que você com quem você comunga um determinado programa, um determinado futuro, um certo passado. Né? Então, a experiência democrática ela é muito mais do que o voto. Né? Ela é uma forma de vida. E o que a gente tem nesses momentos, vamos dizer assim, de ruptura, né, de quebra, de desdém com o passado? Um encolhimento da democracia, né, uma customização. É assim, democracia é para quem pode pagar. Você pode pagar pela democracia, então eu te dou democracia. Você, então, tem direito à cidadania, você tem direito a certos serviços, você tem direito a estar no espaço público, e enquanto isso, outros vão ficando de fora. Né? O Brasil conseguiu inventar uma civilização baseada no condomínio, baseada no muro, baseada no olha. Vamos nos demitir daqueles que vão ficar de fora e vamos fazer aqui o nosso Brasil. Mas o Brasil que me pertence. Isso tem que ver com o nosso patrimonialismo, tem que ver com o nosso, vamos dizer assim, senso de apossamento da coisa pública não republicano, e isso tem que ver com o nosso estado de sofrimento psíquico. Né? Não é à toa que nós somos o segundo país em ansiedade e terceiro em depressão no mundo quando a gente considera grandes metrópoles. Né? Nossa forma de vida está passando por uma crise democrática. Dá para falar, assim, em saúde psíquica dentro desse modelo que a gente vive hoje? Você até falou, né, desse modelo de administração de estado de condomínio, né, que eu acho que é uma coisa própria do neoliberalismo, você vem falando muito sobre isso. Dá para falar sobre saúde psíquica sem questionar esses padrões civilizatórios? Infelizmente dá, mas isso é um tipo de ideologia. Isso é uma forma de dizer assim, olha, sofra, mas sofra na forma indivíduo. Não me venha com, assim, isso tem que ver com como a gente está aqui nessa família, ou nessa empresa, ou então como você está na escola, ou no seu trabalho. Não, não, não. E isso é uma coisa assim que é sua, é como doença, tuberculose, sífilis, isso tem que ver com você. Não tem que ver com como é que nós fazemos nós. Né? Infelizmente, essa maneira de entender saúde mental, ela foi se instalando na gente junto com essa ideia. A gente tem que olhar para a nossa própria vida,
como se fôssemos uma empresa. Né? Então, tem risco trabalhista aqui, tem risco amoroso lá, tem quanto eu vou investir na educação, quanto eu tiro de volta. Isso empobrece, né, para usar uma expressão do léxico econômico, e isso é indutor de maus tratos para o sofrimento psíquico. Né? Isso é indutor de mais, vamos dizer assim, transtorno. Né? Entendi. E por fim, a gente está falando aqui, né, da filosofia do bem viver, que é o tema desse programa do Entrevista. Christian, eu vou te propor um exercício. Você consegue imaginar um modelo de sociedade em que a gente tenha saúde psíquica, que a gente saiba conviver com o outro, diferente, né, que resolva os problemas que a gente tem hoje? Olha, consigo sim. Tem vários modelos aqui. Quando você está dentro de um certo mundo, você imagina que aquilo em todo lugar é assim e que aquilo vai continuar indefinidamente assim. Mas olhando para a própria experiência brasileira, e não só dividindo as bolhas, né, mas dividindo formas de ocupação do espaço, formas de produção do comum. Acho que essas são as duas experiências que a gente encontra aqui e ali, tanto na classe rica quanto na classe pobre. Né? Tanto nos urbanos quanto nos periféricos, nos indígenas, nos quilombolas, né? Que são experiências e formas sociais onde você tem mais, e vou simplificar aqui, possibilidade de intimidade, ou seja, dividir incerteza, dividir dúvida, dividir o futuro perigoso à nossa frente, e onde você tem mais comunalidade, ou seja, a experiência de dividir aquilo que é comum, que bom, não é exatamente só meu, só seu, mas não está regido pelo contrato, mas que produz uma forma de nós, né? No duplo sentido de emaranhado e no sentido do eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pois é. E enquanto a gente estiver tentando combater esse mal-estar civilizatório, a gente não chega a lugar nenhum, né? Isso pede uma mudança de mentalidade profunda, como eu falei no começo do programa, né? Exato, mas bacana que você usou essa palavra, né? Combater o mal-estar. Tem uma parte disso que é incurável, sim, que é um mal-estar porque nós estamos nesse planeta, vamos dizer assim. Né? Mas justamente quando a gente despreza isso, a gente fica arrogante diante disso, a gente fica dominador diante disso, que é como a gente, por exemplo, pode ficar diante da natureza, né? Eu sou o Senhor e a natureza está aí para me servir e eu vou me apossar dela, eu vou gozar dela até o fim. Bom, o que acontece? Aquele mal-estar que é irredutível, ela se transforma em mal-estar opcional. Ela se turbina, ele aumenta muito mais do que em si, por si só, ele poderia estar posto. Né? Então, isso é o contingente que a gente pode mudar. Isso dentro do antropoceno, o que a gente pode fazer diferente. Porque há muita gente que olha para o estado da civilização e diz assim, olha, como não tem jeito, então eu também não faço nada. Como não tem jeito, como isso é muito mais forte e poderoso que eu, então vou admitir uma posição aqui pessimista, instrumental, de desengajamento, isenção, que no fundo é uma espécie de pacto, né, de mediocridade com a responsabilidade primária e primeira de cada um, que é encontrar uma solução para a sua vida. Né? Uma solução que permita, se não a felicidade, um pouco menos de infelicidade. É isso, vamos tentar encontrar essa solução. Enquanto a gente não encontra, a gente vai aprendendo como a gente aprendeu com você aqui hoje. Christian, muito obrigado pelas lições, pelos aprendizados, foi um prazer. Prazer meu é estar com você, estar bem com você, estar conosco, né, nesse momento em que acho que mais do que nunca precisamos reinventar o que significa o nós aqui no Brasil. É isso, vamos reinventar. A você de casa que acompanhou esse papo, muito obrigado pela companhia. Se quiser rever esse episódio, assistir os outros episódios e temporadas do Entrevista, é só ir lá no Globoplay, tá tudo disponível e gratuito. Até uma próxima, se cuidem e aquele abraço.